Seção 3, dos atos das partes. Artigo 200. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. A questão da desistência antes da citação, após a citação, se precisa ou não concordância da outra parte. A gente sabe que a renúncia não precisa, porque se eu estou renunciando ao direito, a decisão é com resolução meritória e eu não poderei mais ajuizar. Agora, aqui ele dá uma dica boa. O que é uma relação jurídica? É toda relação que constitui, modifica, mantém ou extingue um direito. Eu sempre gosto de colocar o mantém porque tem coisa que você faz para manter o direito. Trato sucessivo, por exemplo, você continua trabalhando, continua tendo direito a salário. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. É só a gente pensar no processo trabalhista. A parte é intimada para apresentar sua CTPS no prazo de 5 dias para ser assinado pela secretaria, já que o seu empregador não o fez. E aí, a parte, obviamente, ao entregar essa carteira na secretaria, ela pode exigir um documento, uma declaração, por exemplo, de que ela entregou. Artigo 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Isso aqui, eles adoram perguntar numa questão, numa prova de objetiva, essa multa, que ele diz é um salário mínimo e meio, um salário não, é a metade do salário mínimo e acabou. Lembrar que isso também serve mais para os papéis, para os processos físicos, né? Quando a gente tinha ali na margem, na cota marginal, o número da folha com a rubrica do serventuário. Então, não podia ter nada ali além disso, né? Eu lembro quando eu era servidor interno, tinha aquele carimbinho que a gente tinha que botar no verso, em branco, são 4 dos pronunciamentos do juiz. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Não sei se tu recorda na redação anterior, sentença era o pronunciamento pelo qual o juiz extinguia o processo. Mas, gente, como era que extinguia o processo se o colocava fim ao processo, né? Colocava fim ao processo, exato. Não, gente, ele apenas põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. Esse artigo ele é usado quando a gente está dando aula de teoria geral do processo e quando a gente está explicando também a sentença, né? O que é a sentença e tal. E aí a gente explica que agora o CPC trouxe um entendimento de que o processo é composto por fases e não precisa mais haver um processo para cada fase como era antigamente, né? Para quem não conheceu, antigamente a gente tinha que entrar com uma petição inicial de execução, mesmo que você estivesse executando um título judicial, que é a sentença. E hoje em dia não precisa mais, e isso foi inspirado no processo trabalhista, né? Que nunca precisou, porque o processo trabalhista sempre continuou, né? Depois da sentença faz a execução, porque normalmente os empregadores não pagam mesmo, e aí a gente já dá sequência num processo só, enfim, celeridade e muito mais prático, né? E dividido em fases, a fase cognitiva e a fase executiva. E não mais o processo de execução. E vale dizer aqui que o 485 é sem julgamento do mérito e o 487 é com julgamento do mérito, né? Então, o 485 é uma sentença terminativa,
porque só termina o processo sem adentrar o mérito, e o 487 é uma sentença extintiva porque julga o mérito. Salvo engano, quem faz essa diferenciação na área trabalhista é o Bezerra Leite. Que eu não sei se mudou a nomenclatura, mas acho que mudou, que não é com resolução, com julgamento de mérito, com resolução de mérito. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º, ou seja, qualquer decisão interlocutória que tenha natureza de decisão, mas não se enquadre como sentença. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Aqui nessa que fala da decisão interlocutória, é importante fazer aqui uma contextualização com a tutela provisória. Quando o juiz defere ou não defere a tutela provisória, isso é uma decisão interlocutória, porque decide um pedido que foi feito de forma provisória, antecipado, né? E aí, tanto que caberia recurso no sentido de ser um agravo, não na área trabalhista, porque na área trabalhista teria que aguardar ali a sentença pela especificidade do processo trabalhista, que é da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, né? Que lá na sentença de mérito, lá na frente, o juiz ele deve se pronunciar se mantém a decisão interlocutória, caso ela não tenha sido revogada por meio do recurso cabível, ou se ele próprio caça a sua decisão interlocutória, ou seja, se ele mantém aquilo que ele decidiu anteriormente, se ele mantém a liminar, era essa a palavra que eu estava procurando, ou se ele próprio não mantém a liminar. Obviamente, isso só vai ser facultado a ele se a parte não tiver recorrido naquela decisão que deferiu a liminar e o tribunal, por exemplo, não tenha já cassado a liminar anteriormente. A liminar é a decisão dada sem oitiva do réu, que a tutela provisória ela pode ser dada também depois da oitiva do réu, aí já não é mais liminar, é só a tutela provisória mesmo. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Eu tinha um professor que ele sempre dizia: acórdão é uma sentença, porém julgado por um colegiado. A sentença, ela é, via de regra, julgada por um juiz singular, enquanto o acórdão por um colegiado. Aí, eu lembro que surgiu, na época, uma pergunta: e se for uma decisão monocrática do desembargador? Aí eles então, não é mais um acórdão. Virou ali uma sentença, mesmo proferida em segundo grau, porque o acórdão, o próprio nome já diz, é um julgamento que exige o colegiado. E a gente poderia estender aqui que o acórdão põe fim a uma fase recursal. Dele vai caber outro recurso ou não, né? Artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Parágrafo 3º. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico.